Esse vídeo, ele é a parte 2, ele é a sequência do último vídeo que a gente já colocou aqui no canal, onde a gente já começou a falar de posicionamento. Então, todas as semanas eu vou trazer um conteúdo novo. Se for posicionamento, vamos falar também sempre de poses diferentes. Então eu quero também que vocês me deem feedback, que vocês comentem aqui, digam qual a sua maior dificuldade, qual a sua pose preferida, eu quero saber, e a gente vai levar em conta tudo que vocês colocaram para ir criando os próximos vídeos. Aliás, falando em próximos vídeos, não se esqueçam de ativar o sininho se você estiver vendo no YouTube ou as notificações aqui no Instagram, tá? Porque assim você vai ser avisado sempre que tiver novos conteúdos. E agora vai ter bastante conteúdo nas próximas semanas, então fiquem super ligados. Aproveite também para se inscrever aqui no nosso canal. Aqui nos comentários eu vou deixar o link para vocês se inscreverem, para ir recebendo mais conteúdos e serem avisados também de uma masterclass muito legal que eu vou dar. Vai ser ao vivo, vai ser 100% gratuita, então não se esqueçam de se inscrever aqui para serem avisados quando vai ser essa masterclass, tá bom? Então vem comigo! Hoje nós vamos falar de poses, posicionamento, como melhorar seu posicionamento, e eu escolhi uma pose que eu acho que é uma pose que eu gosto muito e que é uma das poses mais pedidas pelas mães, tá? Que é a pose do bebê no baldinho. Aliás, tem uma curiosidade que eu quero contar para vocês. No meu primeiro curso de newborn, em 2011, eu aprendi a fazer a pose do baldinho. Claro que naquela época a gente nem tinha essas técnicas todas que a gente tem hoje, nem a professora, né, a fotógrafa que fez esse primeiro curso tinha, porque a gente evolui ao longo da vida. Então, todos os cursos que eu fiz lá atrás, eles foram sendo modificados, vamos dizer, os profissionais que davam esses cursos foram evoluindo, né? Assim como eu. Então, o que eu ensinava naquela época, algumas coisas são princípios básicos, mas meu estilo mudou, muita coisa mudou de lá para cá, né? E graças a Deus a gente evolui. Então, por isso é importante a gente se atualizar, a gente está sempre em busca de conhecimento, porque todo mundo precisa aprender sempre, sempre. Isso é uma premissa. Eu procuro fazer cursos todos os anos com profissionais, meu estúdio é muito usado, era muito usado, né? Agora, depois da pandemia, não sei como vai ser, mas ele era muito usado por profissionais de fora que vinham ao Brasil dar palestras, workshops, e faziam workshops aqui. Então eu tive a possibilidade, a oportunidade de aprender com grandes fotógrafos do mundo inteiro que estão por aí. Eu vou deixar uma listinha dessas pessoas que já passaram aqui pelo meu estúdio para vocês seguirem, tá? Porque eu acho super bacana a gente se inspirar e ter referências em outros profissionais também. Depois eu quero que vocês me contem qual é a sua pose preferida, tá? Porque eu por muitos anos foquei em evoluir meu trabalho nas poses do puff, mas em a certa altura a pose do baldinho, que é a que a gente vai falar hoje, era muito pedida. E eu achava que eu não fazia ela direito. Eu fazia, mas eu não achava que ela estava perfeita, né? Então assim, eu quero passar para vocês hoje algumas coisas que são muito importantes para você evoluir sua fotografia e para você conseguir fazer a pose perfeita, né? Executar mesmo bem legal, tá? Essa pose, ela é uma pose que quando você fala em pose do baldinho, eu já associo ela a uma palavra, que é a segurança. Vocês sabem que eu sou uma das fundadoras da BFRN, então para mim a segurança é uma coisa primordial quando a gente fala de fotografia newborn, né? Mas nesta pose
especificamente, eu acho super importante você trabalhar com alguém dando assistência para o bebê. Eu sei que muita gente não tem assistente, né? Eu não tive assistente por anos, né, quando eu comecei, mas eu vou dar uma dica de como vocês podem fazer para conseguir fazer essa pose com segurança, mesmo sem ter um assistente. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês, tá aqui a minha boneca, já vou pegar e vou mostrar para vocês duas coisas: como montar direitinho esse prop, esse cesto, né, esse balde, para que a pose fique bem executada, que isso é muito importante também. Se você montar de um jeito não tão legal, o seu bebê pode ficar muito afundado ou muito para fora, saindo, né, do balde, e a gente não quer que isso aconteça. Então, isso é importante porque isso vai refletir na execução da pose. Então, vocês vão me acompanhar, a gente vai montar o balde e a gente vai posicionar o boneco dentro, tá? E eu quero falar também, não vou deixar de falar, da iluminação, da luz, porque às vezes eu vejo muita pose do baldinho sendo feita, linda, maravilhosa, corretamente, porém a luz não está sendo bem executada, né? E aí acaba, vou dizer, entre aspas, estragando um pouco todo o trabalho maravilhoso de ter executado super bem a pose. Você pegou um bebê que deixou, que foi bonzinho, que deu tudo certo, mas a luz às vezes atrapalhou e não ajudou, tá? Então nós vamos falar de tudo isso que é importante para você conseguir aquela foto perfeita do bebê no baldinho. Vamos lá? Eu tenho vários baldes que eu gosto, esses são os que eu mais uso, que eu mais gosto. Alguns têm alturas diferentes, mas a boca deles basicamente é sempre igual. Esse aqui, por exemplo, ele é um pouquinho mais baixo e esse ele é um pouquinho mais alto que todos esses aqui. Então, por que eu tô falando isso? Porque eu acho importante vocês terem os acessórios adequados. Também quando às vezes você tem um bebê que é um pouco maior que a média, né? Na média os bebês têm 3 quilos, então você tem bebês às vezes muito pequenininhos, de 2,5 kg, e às vezes você tem um bebê muito grande, de mais de 4 quilos, por exemplo. E aí o que vai acontecer? O de 2,5 kg vai ficar afundado no balde e o muito grande não vai caber no balde, né? É bom às vezes você ter uma variedade de tamanhos para você sempre conseguir dar um jeitinho, né? O bebê que eu fiz ontem era uma menininha de mais de 3,5 kg. E quando eu vi o tamanho dela, comprida, eu já peguei esse balde aqui, que ele é mais alto. E eu sei que ela ia caber e ela acabou ficando bem legal, mas bem justinha, né? Quando eles são bem miudinhos, outra coisa é que você vai ter que colocar mais enchimentos por baixo, mais almofadinhas, enfim. Então é importante você equilibrar o tamanho do bebê com o balde. A outra coisa importante é seu balde ser estável, ó. Ele não pode, porque a cabecinha do bebê, ela pesa mais, né, do que o corpinho. 1/3 do peso do bebê tá na cabeça. Então, se o balde é assim, ele pode tombar para frente no que a cabeça tá aqui. Então, é sempre importante você ter um saquinho de arroz, de feijão por perto, de 1 quilo mais ou menos, para você contrabalançar e colocar no fundo do seu balde. Segurança, como eu falei, é a chave, né? Então, só para a gente relembrar o que eu falei, a segurança ela entra em 2 pontos. Tanto na necessidade de ter uma pessoa olhando, né, o bebê, de um assistente, quanto do balde ser bem estável e ser bem firme, e se não for colocar 1 quilo de alguma coisa, feijão é bom, né, arroz. E a terceira coisa muito importante, né, na questão de segurança é o acabamento, né, dos seus acessórios, tá? Então, assim,
Eles não podem ter nada que espete o bebê. O bebê não vai tocar nunca em nada que seja do acessório. O bebê só toca nos paninhos. Porém, é importante você estar bem atento a esse tipo de coisa, principalmente em cestas, que às vezes soltam farpas. Então, é bem importante, tá, gente? A gente não quer correr nenhum risco e a pele do bebê é ultra fininha, né? Então, vamos lá. Eu vou pegar esse aqui, esse rosinha aqui bem nudezinho, tá? Que eu gosto. Eu acho ele um balde bem estável, bem firme. E vamos colocar o bebê aqui. Uma coisa que eu fazia bastante também era colocar aqui, ó, uma espuminha. Cadê a minha espuminha? Aqui, ó. Isso aqui sabe quando você compra algum eletrodoméstico e vem esse tipo de espuma, né, para envolver o cabo ou os cantos? Eu cortei e fiz essa espuminha aqui, ó. E aí eu encaixo ela aqui. Então isso é legal também, porque o bebê, se o pano tiver aqui, o bebê tá nesse fofinho dessa espuminha, porque nessa posição ele vai ficar apoiado nos bracinhos, né? Então o bracinho fica nessa espuminha, tá? Você pode tanto pôr essa espuminha, como, por exemplo, um posicionador, né? Esse aqui bem grande é legal. E aí eu, por exemplo, não coloco isso se eu usar o posicionador. Aqui eu tenho enchimentos, né? Um paninho, um fleece. E aqui eu coloquei mais um pano só pra forrar o fundo e ficar um pouquinho mais alto, porque ele é um pouquinho fundo. E também para não correr o risco do bebê encostar o pezinho aqui no fundo. Aqui, ó, pra você ver, eu tenho um travesseirinho. E aí eu só embrulho esse travesseirinho, porque ele me dá a firmeza que eu preciso aqui, tá? E aí eu coloco esse aqui por cima. Aqui, ó, não sei se dá pra vocês verem, mas fica assim, uma rampinha pro bebê, tá? Ele fica afundadinho. O importante aqui é o bebê ficar assim, ó, com a coluninha bem reta, as perninhas para baixo, e as perninhas vão ficar assim, como estão as minhas, ó. Dá pra ver, né? Podem ficar aqui, podem ficar assim, porque o bebê ele vai estar aqui, ó, apoiadinho nos bracinhos e as perninhas soltas para trás, na verdade, tá? Eu não consigo fazer, mas eu vou fazer com a boneca. Mas eu quis mostrar para vocês. Então, aqui vai ficar assim, inclinadinha, uma rampinha. E em cima da rampinha eu vou colocar meu posicionador. Vou jogar um layer, um rosinha, que pode ficar com uma pontinha para fora. Pode ser, você pode também envolver esse posicionador, que fica bonito também, ó, né? E o bebê ficar fofinho aqui em cima também. Eu vou deixar para fora, vou deixar o layer entrando aqui. Eu acho que fica bonita essa ponta, eu gosto. Não muito, mas só um pedacinho, tá? E aqui, ó, o bebê não vai encostar no ferro, ele tá para fora, tá vendo? Na hora que vier o peso, o próprio bebê apoiado aqui já faz com que essa almofadinha desça um pouco mais, tá bom? Essa aqui é a Gabriela, para quem não conhece, prazer. E você tá lá com o bebê, né, dormindo bonitinho. Como é que você vai fazer para fazer essa transição aqui, né, do bebê dormindo para colocar aqui? Eu gosto muito, quando eu vou fazer essa pose, eu já pego o bebê assim, ó. Eu ponho um paninho aqui para ele não ficar encostando, né, na roupa. E aí eu pego o bebê e vou fazer isso, ó. Eu já vou pôr ele praticamente nessa posição que os bebês ficam para arrotar, tá? E aí eu nino o bebê e já vou dobrando essas pernas nessa posição, ó. Porque o que acontece? Eu vou com uma mão no bumbum e a outra sempre na cabecinha. Então eu já vou fazer isso, o bebê dormiu,
eu tô com as mãos apoiadinhas, ó, e ele já tá na pose. E com isso eu não preciso ficar mexendo o meu bebê, ó. Olha que lindo, é só ajustar. Aí eu vou ajustar o bracinho dele, que, né, às vezes o bebê mexe e tal, tá com a cabecinha pro lado errado, tudo bem. Você deixa ele se acomodar na pose. Quando ele se acomodou, eu seguro sempre com as minhas mãos aqui, porque aqui eu tô segurando, ó, a cabeça e aqui eu tô segurando a mão para ela não escorregar, não entrar para dentro. Então com isso aqui, ó, eu controlo bem o meu bebê e tenho certeza que essa cabeça não vai vir para trás, porque meu dedo aqui, ó, meu dedo indicador tá segurando a cabeça aqui, tá vendo? Aí eu tô sentindo, enquanto eu tô deixando ele se acomodar, e normalmente a mamãe tá aqui atrás de mim, assim, ai, babando, que lindo, tá. Mas enquanto eu deixo ele se acomodar, eu já vou sentindo se ele tá escorregando para dentro, se ele é pesado. No caso aqui, ela é pesada e aqui eu vou colocar, ó, uma almofadinha atrás do bumbum, que vai fazer com que ela não escorregue, tá vendo? Ela vai ficar bem na beiradinha do balde, bem posicionadinha, ó. Tá? E aí eu vou colocar uma headband ou uma touquinha. É uma pose, gente, que dá pra fazer. Aqui eu tô com 3 touquinhas no tom. Eu gosto muito de fazer tudo nos mesmos tons, né? Eu vou colocar uma touquinha de ursinho nela. Eu vou só erguer um pouquinho a cabecinha e coloco a touquinha, pronto. Vai ficar bem bonitinha com touquinha de ursinho aqui, né? Ajusto, mas eu tô sempre segurando a cabeça, é o mais importante. Outra dica, vai ter bebês que vão parar assim, de frente, porque são, enfim, muito gordos ou gorducho o braço. Vai ter bebês que vão inclinar a cabecinha para lá ou para cá. Vai depender muito, às vezes, do próprio bebê, né? Eu gosto quando inclina um pouco a cabecinha no sentido contrário à luz. Como que eu vou fazer para me afastar com as 2 mãos na câmera se meu bebê tiver um reflexo, se mexer, jogar a cabeça para trás? Mesmo que você esteja com uma 35 milímetros, que a tua mão tá ao alcance, é difícil você clicar com uma mão só. É possível, mas é difícil. Às vezes a minha é muito pesada. Acaba tremendo um pouco, né? Então assim, eu fico mais tranquila sabendo que tem uma pessoa do meu lado que vai olhar para o bebê com a mão aqui, com a mão nessa altura, antes do clique, e ela, qualquer coisa, segura a cabeça do bebê. Porque eu vou me afastar, né, para fazer essa foto. Quando eu não tinha assistente, o que eu fazia? Aqui, já na posição, preparava tudo e pegava um banquinho. Então, assim, a mãe ou o pai, mesmo que a mãe esteja recém-operada, ela pode sentar num banquinho, que não é como sentar no chão, o pai, e eles vão ficar com a mão aqui, olhando para o bebê, para eu poder trabalhar sossegada, sabendo que não vai ter nenhum tipo de problema. Essa pose é legal, que você pode também fazer, uma dica, né? Você pode fazer com o bebê de fralda, porque aí não corre risco dele fazer xixi, cocô, molhar tudo, acordar, ter um desconforto, né? Então, eu normalmente gosto de fazer de fralda, assim. Já o bebê acabou de mamar, por exemplo, arrotou, ficou lá tranquilinho e eu coloco, não é? Porque é uma pose que o bebê fica nessa posição, não aperta a barriguinha, ele fica bem confortável para fazer depois que ele mamou. E aí, se ele tiver de fraldas, uma dica é colocar um wrap atrás e aí você consegue esconder a fralda e fica tudo bem.
Então eu vou colocar esse wrap. Eu gosto assim bastante de usar os mesmos tons, né? Então, como puxou um pouquinho pro lilás, eu coloquei esse wrap mais pro lilás. E aí eu deixo equilibrado, ou de um lado só, ou caindo para cá. Mas o legal, o que é bonito nessa pose é você enxergar bem os bracinhos, as mãozinhas. Sempre deixar as mãozinhas, ó, uma sobre a outra, né? Aparecendo o máximo possível que vocês puderem. Às vezes o bebê não deixa, ele encolhe, retrai. Então deixando pelo menos 3 dedinhos e ajustando para que esse ângulo aqui, ó, do nariz, da boca, do queixinho do bebê, venha aqui de encontro ao pulso direito dele aqui no caso, tá? Então ela tá bem alinhada, bem posicionada. Eu coloquei um posicionador aqui, tem mais um embaixo para dar sustentação e firmeza. E agora que ela tá tranquila, eu vou clicar. Aí o que que acontece? Na hora de clicar, eu tenho que me afastar. Gente, tudo isso que eu tô falando, e tô demorando aqui porque é uma boneca, mas quando é um bebê real, tem que ser rápido, né? Porque tem uma questão importante também que eu não falei. A cabeça, eu falei sim, que a cabeça pesa 1/3 do peso do corpinho. Então, se o bebê pesa 3 quilos, 1 quilo tá na cabecinha. O que que acontece? Se o bebê ficar muito tempo nessa posição, você vai ver que o bracinho vai começar a ficar roxinho, porque vai apertando aqui a circulação da mão. É importante vocês estarem atentos a isso. Se começar a ficar um pouquinho roxinho, dá uma levantada, sempre pegando por aqui, ó, né, no bebê, eu ergo a cabecinha por aqui. Bem aqui onde tem esses 2 ossinhos da têmpora aqui, tá? Sem apertar a cabecinha dele, tá? Então ajustou, levantou para ele não ficar com o bracinho roxinho, tem que ser tudo rápido. Muito bem, vamos clicar rapidinho para ela não cansar, tá? Então a minha assistente tá aqui, vai pôr a mão aqui, por favor. Você vai olhar só pro bebê, não olha para mim, olha para ela, porque eu vou me afastar. Tô aqui com a câmera, vou fazer um clique. Então eu faço aqui um clique, o primeiro, o segundo e o terceiro aqui, que eu gosto de fazer um contraluz bem de pertinho. Então vocês podem ver aqui, os cliques ficaram legais, dou uma conferida, né, para ver se tá tudo no foco, bonitinho. E pronto. Aí o que que você pode fazer? A mesma foto, na mesma pose, simplesmente tirando a touquinha. Ou colocando uma headband. E aí você tem mais uma versão de foto, né, possível para entregar para os pais, para colocar no álbum. Quando eu deixo assim o bebê sem nada, eu gosto muito de fazer uma foto assim em preto e branco, acho que fica bem bonito. Essa mão, ela não vai aparecer, ela tá aqui, ó, bem pertinho, tá? Na hora do clique ela ergue para mim, tá? Então vamos supor que o bebê deu um reflexo, se jogou para trás, saiu tudo, ela já tá atenta. Então vamos lá, vamos posicionar. Ela deu uma escorregadinha, sempre, ó, minhas mãos vêm aqui, tá? Meu dedo segurando a cabecinha e minhas mãos aqui, ó. Eu tô fazendo como se fosse um coração não fechado e eu seguro o bebê aqui pra segurar pelo ombrinho. Então vamos lá, mais um clique agora, que eu faço sem o acessório. O bebê bem naturalzinho, bem sem nada, tá bom? E aí eu já tiro. Como é que eu tiro o bebê do balde? Você pode tirar e o balde tombar ou vir pra cima. Então, a Regina segura aqui. E aí eu, com essa mesma posição, ó, eu vou pegar, enfiar minha mão aqui e puxar, tá? E aí já tá seguro aqui no meu colo. E vamos para a próxima pose. Eu vou colocar o bebê aqui e vou mostrar uma coisa que acontece bastante.
quando você vai posicionar. Muitos bebês fazem isso, ó. E o bracinho fica lá para dentro e você não consegue por nada nessa vida puxar para frente. E também você não vai puxar, né? Então, ó, lembrando que meu dedo tá aqui, sempre segurando a cabeça. É um erro muito comum também de fotógrafos deixarem o bebê assim, ó, e achar que essa posição é dessa forma, né? Então, olha, o que eu quero mostrar para vocês? Como corrigir isso? Primeiro eu vou puxar um pouquinho mais aqui, que tá aparecendo a parte de baixo. Eu quero, ó, que o meu bebê abra esse bracinho. Se ele tiver assim, ó, ele não tá confortável, tá ruim. Então, como é que a gente faz isso? Olha, eu abri, né? Coisa que tá acontecendo aqui é que esse bebê não tá com o quadril no lugar certo. E isso faz o bebê ficar torto muitas vezes e não conseguir encaixar bem os braços. Então, de novo, vou colocar essa almofada aqui, arrumar o quadrilzinho para que fique bem retinho, tá? Ela soltou a mão, que eu acho que fica bem fofo também. Às vezes o bebê faz isso e eu respeito isso no bebê. Acho que fica lindo fazer uma foto assim, pode fazer, né? E repara que, ó, o bracinho tá meio que saindo para fora, assim, ó, meio dedo meu aqui, quase meio dedo para fora do balde, tá vendo? Porque isso dá sustentação para a cabecinha. Então, de novo, ó, vamos colocar o wrap para esconder a fralda, né? Escondeu. Às vezes o próprio wrap dá um enchimentozinho que dá essa sustentação. E aí, ó, eu coloquei o bebê quase, tá vendo? Quase para fora do balde. Tá com a almofada aqui. A almofada está aqui, né? Para dar essa sustentação. E tá com a mãozinha para fora, que fica lindo. Vou fazer esse clique também, tá? Já já. Então eu faço esse clique e depois vou posicionar a mãozinha aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que aqui, ó, ficou um V, um triângulo, tá? E isso deixa tudo mais harmonioso, né? Vocês lembram das regras de composição, encontrar triângulos na sua composição? Essa mesma regra vale para o bebê também. Então, quando eu encontro um triângulo, isso fica agradável. A forma faz a minha foto ficar perfeita, né? Além de dar, claro, o conforto que o bebê precisa. Mas olha, eu tô com 2 triângulos aqui. Aqui ele posiciona a cabeça de frente, pode estar de frente, pode estar de ladinho, né? Como eu falei, colocando ela de ladinho, na direção do pulso do bebê, né? Ou pode estar de frente, como o bebê se ajeitar. Mas o que fica bonito, o que dá a harmonia é uma palavra muito importante na fotografia, né? Você tem que ter uma harmonia estética. Então, você está fotografando o newborn, a harmonia é esse bebê tá confortável e principalmente a harmonia nessa composição que você encontra aqui com esse triângulo, tá? Então, não deixem o bebê fazer isso, ó, porque isso é um erro que eu mesma fiz por muito tempo no começo, porque eu não sabia, tá? Que eu fazia isso, ó, bracinho fechado, tá vendo? Bracinho fechado, ó. Cadê o triângulo aqui? Não tem, tá vendo? Não tem triângulo. O braço ficou assim, ó. Passou uma mão passou a outra, ó. Isso aqui não fica legal, né? E aí você fica se perguntando, por que a minha pose tá errada? Por que eu não consigo? O que tem na minha foto que ainda não tá tão perfeita? O que tem de errado na minha foto, né? Você pode estar tudo certo, o bebê tranquilo, mas é isso, é essa harmonia
que você encontra quando você faz isso, ó. Olha que simples. Deixou um triângulo, mão sobre mão, tá? E o bebê vai estar bem tranquilo. Dá pra ver? Agora bem de frente, ó. Triângulo 1 e 2. E o bebê bem de frente para você, tá? Ou bem de lado, não importa. O importante é que você continua vendo os dois triângulos aqui, né? E quando você solta o bracinho do bebê, você continua vendo um triângulo aqui, tá? Esse bracinho tem que estar bem confortável, gente, sem sinal de desconforto, tá bom? Agora eu cliquei com a headband, então eu tenho mais uma foto diferente para essa mesma sequência, sem incomodar o bebê. E aí ele tá tão tranquilo que a gente não quer nem tirar, né, do balde, tá tudo certo, mamãe dando risada, bebê super relaxado. Vamos aproveitar e fazer mais uma? Aí você faz o quê? Você troca essa mão, para não dar aquele problema que eu falei de ficar o bebê com falta de circulação, né? E aí, ó, eu vou fazer mais uma pose muito fofa, que é apoiar na outra mão e essa mãozinha vem aqui, ó. Então vai ficar... Opa, caiu. A headband caiu. O bebê tá aqui, ó, bem bonitinho, tá afundando um pouquinho, puxa por baixo a almofadinha. Normalmente minha assistente me ajuda aqui. Então, olha, ajeitei a mãozinha aqui, ajeitei aqui, pus a mãozinha aqui, continuo vendo aquele triângulozinho e já vou clicar. Então, minha assistente aqui com a mão, certo? E você clica. Essa mão é muito bonitinha. Se você tiver até com uma macro por perto, dá para fazer esse detalhe, ó, dessa mão, tá? Bom, hoje a gente falou muita coisa, né? Eu mostrei como montar o balde, mostrei a diferença entre os baldes, mostrei as questões de segurança relacionadas aos props, aos baldes, mostrei como fazer essa pose, que é uma das mais pedidas pelas mães, né? Uma pose que eu acho que eu faço em 99% dos meus ensaios, tem essa pose, né? E mostrei como fazer várias imagens na mesma pose, que é uma coisa que eu sempre busco fazer, porque eu acho assim que se o bebê tá relaxado, tá deixando, tá rendendo, vamos aproveitar, né? O importante é não incomodar o bebê, né? É extrair o máximo daquela posição sem cansar o bebê, sem incomodar, sem ficar mexendo muito, sem ficar mudando ele. Então eu fiz 3 imagens. Na primeira pose, que ela tava de gorrinho, né, com essa touquinha de ursinho. Então eu fiz 3, né, uma mais aberta, uma mais fechada, uma de lado. Depois a gente fez o bracinho solto, né? A gente fez com a headband e a gente fez sem nada também. A gente tirou, né? E fez a bebê sem nada. Então vocês viram como executar essa pose e os segredos para fazer essa pose ficar perfeita, impecável. Aquela pose assim... que eu falo que arranca suspiro da mãe, que ela faz, meu Deus, sabe? Então, eu acho que é isso que a gente tem que buscar sempre, evoluir, sempre melhorar, né, na questão do posicionamento. Essa pose também, vocês vão ver ela no meu curso, né, porque é uma pose que eu faço em todos os ensaios. Então aí vocês vão ver com mais detalhes, com o bebê de verdade, claro, que se mexe, né, não uma boneca que tá paradinha, mas essa aula de hoje, a ideia é mostrar para vocês, passar para vocês essas informações importantíssimas para vocês conseguirem uma imagem perfeita dessa pose no balde. No próximo vídeo eu vou falar sobre outra pose que dá para fazer no balde. Vou mostrar uma pose que eu acho fofa também, que é o bebê enrolado
né, num wrap. Então vou mostrar como eu enrolo e vou mostrar ele nesse mesmo balde, tá? Para vocês verem também que uma coisa que eu tento fazer é otimizar os meus acessórios, é usar o máximo possível de formas diferentes, para não ficar comprando coisas, né, o tempo todo. E eu sei que quando a gente está começando, também não dá para ficar investindo muito, né, em acessórios, assim, toda hora. Então, o que você tem que pensar é assim, como que eu uso o meu acessório de várias maneiras diferentes, para eu ter o máximo de fotos e fazer meu ensaio render. Principalmente se você vai na casa do cliente, não precisa carregar aquele monte de coisas, né? Você pode simplesmente levar um balde e você vai ter duas imagens bem diferentes, tá? Então no próximo vídeo já fica ligado, ativa aqui a notificação no Instagram, o sininho no YouTube, tá? E vem com a gente. Escreve aqui nos comentários, eu quero saber qual a sua maior dificuldade. Eu vou responder elas numa live que a gente vai fazer logo, tá? Qual a sua maior dificuldade nessa pose? E quero saber também qual a sua pose preferida, tá bom? Então, muito obrigada por estar com a gente hoje e até o próximo vídeo.